Olá, o programa Eclésia está de volta e hoje o nosso tema é um pouco variado, mas todo ele vai para o mesmo caminho. Nós estamos falando das festas principais da Igreja Católica, que inclui Pentecostes, Santíssima Trindade e agora nós vamos falar sobre Corpus Christi. Vocês que estão nos acompanhando podem escrever, falar a opinião de vocês sobre esse programa, enviar alguma pergunta ou até mesmo alguma sugestão. Nós estamos aqui disponíveis para responder, para dar um retorno para cada um de vocês, porque esse programa é feito especialmente para você. Padre Guido, vamos falar agora de Corpus Christi, uma vez que o Senhor nos ajudou a compreender melhor sobre Pentecostes, a presença do Espírito Santo em nosso meio, bem como a Santíssima Trindade, esse Deus que é o único, mas ao mesmo tempo é três, e que nós podemos sim nos relacionar com a pessoa de Jesus Cristo, que é a centralidade do Evangelho, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Corpus Christi ou corpo de Deus, é a mesma coisa? A palavra Corpus Christi são duas palavras de língua latina. Aqui no Brasil, usa-se este termo. Na Europa, a definição é a mesma, mas com palavras diferentes. Corpus Domini significa a solenidade do corpo, do sangue, da humanidade e da divindade de Jesus. Isto é, estamos diante do evento mais extraordinário que Jesus podia realizar momentos antes daquele processo sumário que resultou na condenação à morte na cruz. Ele instituiu a Eucaristia, isto é, através do pão e do vinho, se torna realmente presente numa maneira misteriosa, mas real, nas espécies do pão e do vinho, com o seu corpo e com a sua alma e com o seu sangue. Padre, qual é a diferença, se é que existe, entre a palavra Eucaristia e corpo de Deus, ou corpo de Cristo? Eucaristia é a fusão de duas palavras em língua grega, eu e caris. Eu significa boa e caris, graça, boa graça. É o sacramento da boa graça, isto é, o sacramento de um dom extraordinário que vem de Deus, que se torna realmente presente na hóstia consagrada, Eucaristia, né? E a outra palavra que a senhora queria? Se é a mesma coisa eu falar Eucaristia ou corpo de Deus? Sim, o corpo de Cristo, né? Sim, é a mesma coisa. Isto é, nós recebemos, na espécie do pão e do vinho consagrado, o corpo de Cristo. Mas e como é que surgiu essa festa de Corpus Christi, Padre? Oh, que bela pergunta! Foi exatamente no ano 1262, quando numa cidade da Itália, mais ou menos a 80 quilômetros de Roma, uma cidade chamada Bolsena, aconteceu que o sacerdote, na hora de celebrar a Santa Missa e de pronunciar as palavras da consagração, de repente a hóstia virou carne e o vinho virou sangue. E o padre até se assustou e juntou tudo naquele lenço que chama-se corporal e carregou consigo na sacristia. E, até assustado e questionando-se por que uma coisa desta. Inclusive, até hoje, naquela igreja onde aconteceu, umas manchas do sangue de Jesus chegaram a sujar até o piso. E até hoje dá de ver o piso com a mancha do sangue de Jesus. E eles provaram cientificamente Sim, que é carne e vinho? Perfeito, não somente provaram, mas o bispo da cidade de Orvieto, mais ou menos uns 100 quilômetros, também quis ver pessoalmente e mandou trazer de Bolsena para Orvieto esta carne que se formou lá no altar e este sangue.
E quando tudo isso chegou na porta da cidade, o bispo organizou uma procissão. Foi aí que nasceu O sentido da procissão. da procissão até a catedral. Até hoje estão sendo adoradas, né, estas espécies do pão e do vinho que viraram corpo e sangue de Jesus. Inúmeros exames, inúmeras análises químicas foram feitas até nos últimos tempos e tudo diz que estamos diante de algo que a ciência não sabe explicar. Trata-se de verdadeira carne e carne do miocárdio, isto é, do músculo central do coração. E o grupo do sangue é do grupo AB, tipicamente de homem. E há um pormenor que acho que os nossos amigos devem conhecer. No Vaticano estão presentes e foram aprovados e autenticados 163 milagres eucarísticos, acontecidos em muitos países do mundo, e todos com as mesmas características quanto à composição daquela carne e do sangue. É um pormenor que até é espantoso, digamos assim. É o mesmo grupo de sangue até do Santo Sudário de Jesus. Nossa, então realmente ocorreu um milagre nesse local, né, padre? Sim, sim. E essa festa de Corpus Christi, no dia de ontem, quinta-feira, levou muitas pessoas à igreja. Os católicos se preocuparam, não, hoje é Corpus Christi, eu quero ir para a igreja participar da missa. E a Igreja Católica diz que é um dia de preceito. Sim. O que significa Corpus Christi ser um dia de preceito? Certo, é um dia de abstenção do trabalho ordinário, certo? Para dar a Deus o que é de Deus. Inclusive a igreja quer a presença na Santa Missa e dentro da possibilidade de todos, a participação até na solene procissão. Ou seja, é um dia que as pessoas são obrigadas ou recomendadas a participar dessa missa, assim como a missa do domingo? Sim, é um óbrigo moral que não deve ser imposto, mas deve nascer espontâneo no coração das pessoas desta participação diante de uma festividade tão grande e tão solene. Se a pessoa não vai, Padre Guido, por alguma razão, é considerado pecado pela igreja? Como é visto isso? Olha, Deus respeita sempre a liberdade da pessoa humana. Claro que se há motivo suficiente, a gente não vai, não participa. Mas naquele dia, que é um dia exatamente de muita fé, por que não ir? Por que ficar diferente? Por que fechar-se em si mesmo? Quando até as leis humanas, Simone, fazem com que seja reconhecido como dia de festa, uma festa religiosa. Né? Vamos todos manifestar a nossa fé, o nosso credo e o nosso amor para com Jesus. Gente, é a única vez no decorrer do ano que Jesus é levado numa maneira solene em procissão pelas ruas da cidade. Tá certo, padre. Eu ouvia numa homilia o padre dizer que a palavra obrigado para o católico é muito feia. Exato. O católico é obrigado a ir na missa, é obrigado a ir nessa procissão. Mas justamente que vá por convicção pessoal, por crer profundamente no que está fazendo. Mas esse dado da procissão, que leva milhares de pessoas às ruas. Inclusive tem cidades que toda a cidade se mobiliza para fazer os tapetes, Sim. enfeitar as ruas. Como é que nasceu essa tradição? Sim, uma bela tradição. Nasceu, pelo estudo que a gente fez, nasceu primeiro no Portugal. Depois veio também no Brasil, se espalhou até na Europa, em tantos lugares, onde os tapetes com vários símbolos religiosos manifestam também a expressão de fé
vê tantas pessoas que gastam até várias horas, até de madrugada às vezes, né, para preparar aquela belíssima imagem ou aquela frase, etc., com uma grande criatividade. Em outros lugares se coloca roupa. Por exemplo, doação, né? Sim, num gesto concreto de doação para os pobres. Em outros lugares, alimentos. Também, alimentos, também como gesto de doação para os irmãos menos favorecidos. A igreja dá a máxima liberdade de expressão. E é interessante, padre, porque eu já participei em alguns enfeites de ruas para Corpus Christi e as pessoas realmente varam a madrugada, passam toda a noite e vai criando uma relação de comunidade, um sentido de pertença, inclusive de muitos jovens. É um momento que a igreja consegue chamar para si muitos jovens que se envolvem nessa procissão. Exato. E a igreja dá a máxima liberdade aos padres de se organizarem a respeito dos vários horários. Há paróquias onde se faz isso de manhã, outra à tarde, outras, usando a palavra francesa, au flambeau, isto é, com tochas até de noite. Uma coisa muito bela, né? E respeitamos as várias culturas e as várias tradições. O que a igreja quer que seja dado a Deus aquele louvor que Ele merece. Porque é verdade que Jesus diariamente sai da igreja nas mãos dos ministros da Eucaristia que vão doar a comunhão aos doentes, mas numa maneira muito reservada. A única vez durante o ano que sai numa forma de procissão é exatamente na festa de Corpus Christi.